Olá, Codecast está começando mais uma vez e hoje vamos ter uma conversa super interessante aqui, ó, tá vendo no telão? Nós vamos conversar com Magda Malta, ela é cantora gospel, ela é ativista política, vamos chegar aqui, vamos sentar, ela tem um monte de predicado e a gente vai mostrar aqui para vocês, tá ela aí, ó, com a camisa verde e amarela, ela é conservadora, ela é mais conhecida como Maguinha Malta. Ela nasceu em Vitória, é cristã evangélica, é publicitária, radialista, musicista e produtora cultural. Desde cedo esteve envolvida com causas sociais, comunicação e a vida pública, construindo uma trajetória marcada pelo serviço, pela fé, pelo compromisso com a transformação da sociedade. É filha do senador Magno Malta e de Kátia Santos. Maguinha iniciou a trajetória pública como vocalista da banda gospel Tempero do Mundo, com apresentações no Brasil, Estados Unidos e Europa. Tem atuação voluntária no projeto Vem Viver, Centro de Recuperação de Dependentes Químicos, fundado pelos seus pais há mais de 30 anos, com vocação para a vida pública, alia sensibilidade social, experiência na comunicação e compromisso com os valores da família, da fé e da vida. Tem uma história legal. Agora, ser filho de Magno Malta é uma chancela, né? Porque o Magno, ele se transformou numa grande referência do Espírito Santo, é um campeão de votos, né? E hoje ele tem uma posição muito firme em relação à questão conservadora. Como é que é ser filho de um político e estar nesse caminho aí do conservadorismo? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, ser filha de Magno Malta, antes de tudo, é um orgulho para mim, porque, infelizmente, a realidade do Brasil é diferente da minha. A realidade da maioria esmagadora dos filhos de políticos é diferente da minha. Eles não podem andar de cabeça erguida na rua, muito menos ter dificuldade de andar na rua porque as pessoas te abordam e te abraçam, dizendo que estão te abraçando porque queriam estar abraçando seu pai. E agradecendo pela luta do seu pai, e agradecendo pelo que seu pai tem feito pelo Brasil, em favor da vida, contra as drogas, a favor das crianças, da defesa das crianças. Então, isso eu sempre vivi, desde que me entendi por gente. Meu pai entrou na política, eu estava começando a me entender por gente, quando foi vereador lá em Cachoeira de Itapemirim, e desde sempre eu vivo isso. Nunca na minha escola um coleguinha fez bullying comigo falando: ah, seu pai é político, é um ladrão. Porque meu pai sempre foi respeitado pelos pais dos meus coleguinhas, que sabiam quem ele era. Meu pai, antes de ser vereador em Cachoeira de Itapemirim, era só um pastor que tirava a gente da rua, drogados, pessoas adictos, né? Viciados em álcool, em todo tipo de droga. E antes de ter a instituição Projeto Vem Viver, levava essas pessoas para dentro da nossa casa, junto com a minha mãe. Então, e o Magno tem uma história super interessante. Eu já conversei com ele várias vezes, fiz várias entrevistas com ele, e em conversas particulares mesmo, ele me falando como que ele entrou para a política, né? Que ele tinha um dom da palavra. Eu falei, rapaz, eu tinha um dom, eu tenho um dom da palavra, né? E aí ele começou a ir nos comícios e ele queria falar nos comícios. Era garoto, eu não sei quantos anos que ele tinha, né? Era tinha 12 anos, no interior da Bahia, em Tapetinga, Bahia. Aí ele falou assim, não, deixa eu falar. Aí ninguém deixava ele falar. Deixa eu falar. Teve um dia, com a história, se eu me lembro bem da história que ele me contou, teve um dia que o apresentador não foi, botaram ele lá, ele falou, pronto, depois nunca mais deixaram ele não ir no comício, né? E ele falou, Antônio Carlos Magalhães pegado na minha mão, vai falar aqui no meu comício. E hoje ele é essa referência. Maguinha, hoje você, indiscutivelmente, apesar de tudo que você tem aqui no seu currículo, publicitária, radialista, você tem uma emissora de rádio, não é? Que é a Cor da Vida, não é isso? Isso aí. Você está lá dentro da emissora e tudo, mas você tem uma atuação como militante política, né? Hoje o Brasil está dividido entre o grupo conservador e o grupo, vamos botar assim, progressista, né? E você está no grupo conservador. Como é que você está vendo a situação do Brasil hoje numa eleição que se aproxima e que o Brasil continua polarizado e dividido, né? O que você acha que vai acontecer nesse pleito que vem aí pela frente? Olha, eu acho que a polarização é uma tendência cada vez maior, ela não vai haver uma despolarização, né? Eu acho que o Brasil vai continuar polarizado e cada vez mais. E penso que cada vez mais as eleições, sejam elas em que âmbito forem, vão refletir essa polarização. Realmente, não só o Brasil, mas o mundo tem caminhado para esse estado de polarização, de ou a pessoa está de um lado do espectro político, que é o da esquerda, progressista, como queiram, ou da direita conservadora, né, chamada.
Então, eu acho que está cada vez mais difícil, principalmente no Brasil, que é um país que tem muitos partidos políticos ainda, infelizmente, né? Eu gostaria muito que a nossa realidade fosse como a dos Estados Unidos, em que só há 2 partidos e aí você fica onde você se adequa. Não tem essa. Eu acho que o Brasil caminha para isso, ainda tem um caminho para chegarmos lá, mas eu penso que a polarização vai fazer com que cada vez menos partidos de centro Tem o espaço? tenham espaço. E isso atrapalha muito, eu acho, também os processos eleitorais, porque se você sair na rua e perguntar para 10 pessoas em que lado, em que espectro político elas estão, como elas se enxergam dentro da política, você não vai ver ninguém dizendo sou de centro. Essa coisa de centro só existe porque existem partidos que não querem tomar posições e querem ser de acordo com a ocasião. São os chamados... Meu pai chama eles de mosca de padaria. São os famosos moscas de padaria. Onde está o açúcar, ela está. Né? Então, eu gostaria muito... Muita gente fala, tem que despolarizar o Brasil. Não tem que despolarizar, não. Isso nunca mais vai acontecer. Até porque o mundo caminhou para isso, repito, e caminha cada vez mais. Nós estamos vendo na América do Sul agora, é isso aí. Exatamente. As novas é. eleições na América do Sul estão mostrando, né? E estou muito feliz porque sou conservador, sou de direita, com esse passo que a América Latina está dando cada vez mais. Começou com a Argentina e agora os países, as últimas eleições que a gente tem visto, as populações dos países da América Latina têm mostrado que de fato se enxergam como conservadoras. Então eu acho que é um caminho sem volta essa questão da polarização, e penso que quem acha errado, que é errado a polarização, é gente que não é nem frio nem quente, como diz a Bíblia, é gente morna. Porque a gente teve esse momento no Brasil, né? Logo quando nós tivemos o golpe militar aqui, o golpe de Estado, chamado da Revolução em 64, tinha um bipartidarismo, era Arena e MDB, né? Depois que veio com a abertura política, vieram esses vários partidos. Hoje, o Partido Liberal, ao qual você é afiliada, ele é a grande representação do conservadorismo da direita no Brasil, né? O Magno Malta é do PL, você é afiliado ao PL, o Bolsonaro é PL, mas existem os outros partidos também. Você acha que isso fragiliza a direita hoje no Brasil? O fato do PL ter essas lideranças todas, mas existem outros partidos, por exemplo, no Espírito Santo nós temos isso. Hoje, se a gente olhar essa polarização, né? O Renato Casagrande é do PSB e o Pasolini é republicano, mas o Pasolini ele é de direita, mas ele não é do PL. Você acha que isso enfraquece uma candidatura da direita? Não, eu volto no ponto que eu falei. Os partidos que se chamam ora centro-direita, ora centro-esquerda, assim se chamam de acordo com o momento e de acordo com a ocasião. Há partidos que se dizem centro, muitos deles, todos eles, não tem nenhum que não se diz centro que não esteja no governo Lula. Então, como esses partidos são de direita se eles têm ministérios e eles fazem parte do governo Lula? Então você acha que hoje o eleitor que é de direita ele tem que olhar direitinho claro que a sigla que ali está e para onde que está andando? Claro que tem. Claro, tem que olhar pessoas, mas uma coisa que a maioria das pessoas não sabe é que os mandatos pertencem aos partidos. O mandato não pertence à pessoa física. Principalmente os que são do parlamento indireto, que não são majoritários. Exato. Porque o presidente, que não são do o governador executivo, né? não é executivo. Né? Eu vou pedir para você afastar só um pouquinho aí seu microfone, afastar um pouquinho só ele. Mas, Maguinha, e hoje, quais são as principais bandeiras que a gente vê dentro da direita para que o Brasil possa ter o objetivo que vocês desejam? Olha, Ricardo, eu acho que é muito difícil existir algum cidadão brasileiro que ainda não saiba o que é ser conservador, o que é ser de direita. Mas, primeiro, se você é a favor da vida, você é de direita, você é conservador. Porque nós somos direita conservadora porque nós somos a favor da vida. Desde a sua concepção, nós lutamos pela vida. Quais são as nossas pautas? Aquelas que defendem a vida. Nós somos contra o aborto, nós somos contra a sexualização, a erotização de crianças, né? Mas tudo isso que a gente tem visto acontecer pelo mundo com essa cultura woke, nós conservadores somos contra.
Nós somos totalmente a favor dos valores cristãos que a Bíblia nos ensina, os valores judaico-cristãos, e o Brasil é essencialmente um país cristão, com maioria esmagadora de sua população cristã, seja católico, evangélico, espíritas, mas cristãos, e a crença em Cristo nos une, por isso somos chamados cristãos, e tudo que está em torno dos valores da vida e dos valores bíblicos, judaico-cristãos, são os pilares do que nós conservadores acreditamos, do que nós defendemos. Então, muitas pessoas nos chamam de extrema-direita, inventaram esse termo aí, acho que inclusive começou nos Estados Unidos com esse negócio, né? Extrema-direita. Ora, se ser a favor da vida, contra o aborto, contra a legalização de drogas, contra a exploração sexual infantil, se isso é ser extrema-direita, eu sou com muito orgulho, com muito amor. Então, eu acho que cada vez mais a população se identifica. Uma pessoa olha as pautas, uma pessoa olha, essas pessoas defendem a vida desde a sua concepção. Então, eu creio como elas. Então, eu sou conservador, eu sou conservadora. Penso que é por isso que tem crescido tanto no Brasil esse movimento conservador. Porque, essencialmente, nós somos uma população cristã, por isso somos conservadores. Mas você acha que religião e política podem andar junto? Nós tivemos aqui a entrevista com um deputado, esqueci o nome dele, como é que é o nome dele mesmo, um deputado que veio aqui e lançou Alcântara Filho, né? Gente até boa viu um pedaço. Ele veio aqui comigo e falou sobre a questão da religião, e ele escreveu assim, política é coisa do diabo, mas não tem muito a ver com religião, era mais a ver com a questão fez um assim, livro, isso, da defesa, se isso é uma coisa certa ou errada. Mas ele colocou aqui pra gente uma coisa interessante, que apesar dele ser o deputado da Bíblia, como ele fala e tudo, ele defende que não deve ter na escola pública ensino de religião ou uma doutrinação específica. Aí são duas questões que eu estava colocando. Você concorda com isso? E você acha que religião e política podem andar juntos? Eu acho que devem. Eu sou cristã evangélica e posso falar por mim, aonde eu estou, inserida no contexto dos evangélicos. Passamos muito tempo, durante muito tempo, houve essa cultura no Brasil. Principalmente, aí falo das igrejas evangélicas, porque eu nasci num lar cristão evangélico, meus pais, quando nasci, já eram cristãos evangélicos e eu fui criada num lar evangélico. Então, desde que me entendo por gente que vou para a igreja, escutei dizer-se dentro da igreja de que política não deve entrar dentro da igreja. Política e religião não se misturam. E meu pai sempre foi uma voz dissonante a isso. Lá atrás, antes mesmo até de ser vereador, meu pai, como pastor que já dizia o contrário disso. Era um grão de areia lá no oceano, dizendo que não, que a religião e a política têm que andar juntas. Por quê? Porque se nós, cristãos, povo de Deus, como nós nos reconhecemos, não estivermos inseridos em todos os espaços da sociedade, como é que nós vamos levar nossa fé, nossas crenças, nossos valores? E quando a gente vai para a Bíblia, quem conhece a Bíblia sabe que durante toda a história do povo de Deus, sempre Deus levantou pessoas escolhidas por Ele, sempre eram pessoas improváveis, para estar em posições de poder, em posições de governo. Então, sim, política e religião devem caminhar juntas. Estamos falando da política, do que realmente é política, né? Porque, infelizmente, a politicagem... É diferente, né? A politicagem tomou conta do Brasil, e quando se fala em política, na cabeça das pessoas vem politicagem, vem safadeza, vem coisa errada. Mas você por conta de uma classe política que, no Brasil, infelizmente, não fez política como se devia. E a classe política ficou muito marginalizada. E eu comecei aqui falando disso com você, de que, apesar disso, graças a Deus, eu tive o privilégio de, desde criança, meu pai na vida pública, eu não passar por essas coisas, porque meu pai fez a diferença, né? É justamente isso que fala o livro do Alcântara lá, né? Política é coisa do diabo, porque eu participei de processo político também,
E aí, imediatamente, você é chamado de safado. Você é político? Então é safado. É safado. Está querendo alguma coisa, está querendo levar vantagem. Exatamente. Eu, quando fui vereador, o cargo político eletivo que eu tive foi vereador, e até amigos meus, né, que sempre me acompanharam a minha vida inteira, e eu gosto de esporte, chegava nos campeonatos, aí uma vez um lá falou assim, tá vendo aí, agora ele é vereador, ele tá com a prancha nova. Eu falei, cara, eu sempre tive prancha nova, não é porque eu sou vereador agora, mas o cara falou pro filho dele, você tá enganado, você tá botando as coisas. E aí, chegou num momento em que eu até, assim, fora do contexto aqui, eu evitava dizer que era vereador. Falei, e aí isso afastou pessoas boas da política. Exatamente. E foi isso que aconteceu com a igreja em si. A igreja evangélica, tá? Tô falando da igreja evangélica porque, infelizmente, a esquerda brasileira nasceu dentro da igreja católica. Um pedaço da igreja católica ajudou a construir a esquerda no Brasil, né? Lá com Lula, lá atrás. Sim, um movimento contra a ditadura militar, etc. Exatamente, porque assim como na igreja evangélica, na igreja católica também tem denominações, né? Sim. Igual nós temos batista, assembleia e tal. Então, tem uma denominação específica, uma parte da igreja católica, que logicamente é parte, não é toda, até porque o povo católico do Brasil é conservador, é cristão, já mostrou isso. Sim. Mas, através da teologia da libertação, a esquerda sabiamente, né, usou ali algumas lideranças da igreja católica, Lula e o PT lá nos seus primórdios, para começar a disseminar as ideologias da esquerda no Brasil. E isso é um negócio complicado para a própria igreja, né? Porque, veja bem hoje, assim, você colocou, e é verdade, né? O católico, ele, na grande maioria, ele é conservador. Sim. A classe média brasileira, a grande maioria é conservadora. São os filhos que viveram aquele período do governo militar e viram a prosperidade dos pais, né? Então hoje então eles são ligados aos conceitos conservadores. E dentro da igreja houve realmente esse movimento, né? Que a igreja, a renovação carismática, etc., foi para o lado da esquerda. E agora a igreja... Eles cooptaram uma parte, né? Como até hoje eles tentam fazer também com os evangélicos. E alguma parte, mesmo que pequena, consegue cooptar. Mas a igreja tem que tomar cuidado porque ela pode haver uma ruptura interna da própria igreja e perder fiéis, que hoje é uma coisa que acontece, né? Então, assim, e a questão das redes sociais? Como é que você vê as redes sociais nesse embate e nessa disputa dos nichos ali de comunicação? Porque nós estamos vendo que as eleições que vêm aí agora, o processo começa logo agora em agosto, é o dia 10 de agosto, é o último dia para o registro das candidaturas, né? E aí começa o processo eleitoral. E nós já tivemos as eleições que eram decididas pelo rádio, depois eram decididas pela televisão, nós tivemos o processo do WhatsApp, aí passamos para o Instagram e agora nós temos um mix completo de acessos, de forma de acessar o eleitor e dos candidatos mostrarem a sua cara. E o que a gente tem visto hoje é que a rede social é mais ou menos um gueto. Quem é de direita está num grupo, quem é de esquerda está no outro, quem é de esquerda não aceita o que o de direita fala, quem é de direita não aceita o que a esquerda fala. Você acha que vai ser possível romper isso aí e conseguir captar realmente a visão crítica dos eleitores para que eles possam votar num candidato ou no outro, sabendo realmente o que aquele candidato tem a oferecer? Olha, eu acho que a internet ela é muito importante nos dias de hoje, as redes sociais, porque, infelizmente, no Brasil nós vivemos um tempo em que pessoas de um espectro têm sido suprimidas nas suas liberdades, nos seus direitos, na sua fala, e são as pessoas que fazem parte do espectro político da direita conservadora. Nós vemos que a imprensa, né, de uma forma geral, a grande mídia, como é chamada, perdeu muito espaço para as redes sociais. Nós vemos também um aparelhamento dessas grandes empresas de mídia por parte do governo, que despeja bilhões nessas emissoras de rádio, TV, o que quer que seja. Então, a nossa grande voz, nós da direita conservadora no Brasil hoje, são as redes sociais, é a internet. E que corremos sério risco de perdermos, né? Porque a esquerda tenta, desde que Lula reassumiu aí o poder, eles vêm tentando, pela via do Congresso Nacional, passar projeto de lei que traga censura nas redes sociais. O famoso PL 2630, né, que você com certeza deve ter acompanhado. Sim.
em que eles tentam, de toda forma, censurar sob a desculpa de que na internet existe muito discurso de ódio, de que na internet existe muita violência contra as crianças, contra as mulheres, então precisa se regular. Mas a gente sabe que isso é conversa para boi dormir. Na verdade, o que se quer é calar o outro espectro, é calar quem pensa diferente, porque os debates hoje têm acontecido e a grande voz da direita conservadora do Brasil tem sido as redes sociais, a internet. O vereador Vinícius Lino, ele é conservador, é aqui de Guarapari, Sim. Ele é do PL, né? É do PL. E ele fez uma pergunta para você. Opa. É uma pergunta de amigo, vamos ver se é pergunta de amigo mesmo. Vamos ver. Maguinha, se hoje você fosse senadora da República, como você se posicionaria sobre impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal? Bom, respondendo muito diretamente ao meu amigo Vinícius Lino, até mandar um beijo para ele, vereador do PL. Estamos juntos na trincheira. Eu sou totalmente a favor de impeachment de ministros do STF que não estejam cumprindo suas funções constitucionais. A função dos ministros do STF é guardar a Constituição. Não é legislar, não é dar canetada, passar na frente, atropelar o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado. E isso tem acontecido. E a nível de Estado do Espírito Santo, como é que você está vendo a disputa aí? Nós temos hoje colocados aí como pré-candidatos o Ricardo Ferraço, que é governador. Se ele ganhar a eleição, ele pode ser governador por um mandato só, porque já vai para o segundo. E, por outro lado, o ex-prefeito de Vitória, o Pasolini. O Pasolini está no campo conservador, mas ele é do Republicanos. E o PL, ele não tem uma definição ainda. Como é que o PL vai caminhar nessa eleição regional aqui do Estado do Espírito Santo? Bom, o PL está em negociações, né, lá em cima, PL nacional, junto com o PL Espírito Santo, que é presidido pelo senador Magno Malta, pelo meu pai, e ainda não foi definido se nós teremos uma candidatura própria ao governo do Estado esse ano. E pode isso ainda, ter uma candidatura pode acontecer, de governador? Pode acontecer. Ou se nós apoiaremos algum outro candidato. Com certeza não será o agora governador, né? Porque está no espectro totalmente oposto ao nosso. Mas era Ricardo, o vice-governador de Renato Casagrande. Não é de direita também? Que Ricardo nunca nunca soube. Não. Ele nunca foi um posicionamento de esquerda também. Mas ele era vice-governador de Renato Casagrande, Sim, né? Isso é certo. Então, para mim, é esquerda. Eu queria agradecer a presença aqui da Maguinha. Ela que... A gente tem uma música sua tocando aqui na Band, fez muito sucesso. Queria te dar os parabéns, Obrigada. deixar com você aqui uma caneca do Condecast, para você sempre lembrar da nossa entrevista e dizer para você, obrigado. quem está nos acompanhando aí, que o Condecast volta sábado que vem, inédito, 19 horas, aqui na TV Guarapari e também nas nossas redes sociais. A gente se encontra aqui.